Então, acompanha aí, então, pessoal, página 112, ok? 12. Sim, página 112. Capítulo 6? Capítulo 6. Eu vou ler aqui rapidinho, vamos lá. O estudo sobre... Lucas pediu para entrar, peraí. Adicionar o Lucas, Alana... Então, vamos lá então, página 112. Os hebreus e sua crença monoteísta. O estudo sobre a civilização hebraica tem sido um dos marcos da historiografia. No entanto, não existem muitos vestígios que determinem sua história. O que se sabe está no relato do Antigo Testamento, a primeira parte do conjunto de livros que constituem a Bíblia e a Torá. Para quem não sabe, a Torá é o livro sagrado dos hebreus, tá? Continuando aqui então, quem entrou agora, galera, bom dia. Estamos lendo a página 112. Vamos lá. Karine, vamos lá. Continuando então, galera. A maioria dos feitos dos hebreus está descrita nos primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esse conjunto deu-se o nome Pentateuco. Então, sublinha aí, pessoal, Torá e Pentateuco, mesmo estando em negrito, sublinha aí para mim, por favor. Isso é importante. Sublinharam? Sim. Então, galera, basicamente, quem são os hebreus? Os hebreus, né, eram um povo que vivia no deserto, diferente dos outros povos que a gente estudou esse ano, os egípcios, aqueles povos da Mesopotâmia. Os hebreus, eles eram monoteístas. O que quer dizer isso, pessoal? Eles acreditavam em apenas um Deus. Um de cada vez, mas é por aí, exatamente. Eles acreditavam apenas em um Deus. Essa é a diferença de povos monoteístas para povos politeístas. Eles acreditam em apenas um Deus, né? Os povos politeístas acreditam em vários deuses. Continuando aqui, então, segundo parágrafo. Renan, bom dia. Estamos aí no segundo parágrafo da página 112. Vamos lá. Durante boa parte da antiguidade, tanto oriental quanto ocidental, houve predominância na crença religiosa politeísta, né? Aquela crença em vários deuses. Politeísta, onde é que eu parei? Na crença politeísta ou culto aos antepassados. A ética e a moral dos hebreus foram desenvolvidas com base no monoteísmo, a crença em um só Deus. Galera, desliga o microfone, Renan, para não dar eco aqui, por favor. Quando você quiser falar, você pode abrir, tá bom? Continuando. A cultura, a política, a economia, a ética e a moral, que são as bases do fundamento religioso monoteísta. Tem mais alguém para entrar? Deixa eu botar o Miguel. Vamos lá, continuando. Religioso monoteísta hebraico são os principais legados desse povo para as civilizações contemporâneas. Partindo aqui, então. Então, qual a importância, professor, qual a importância dos povos hebreus, por exemplo, para os dias de hoje? Muita importância. Os povos hebreus, a gente tem o que a gente chama de valores judaico-cristãos. O que são os valores judaico-cristãos? São os valores que, por exemplo, nós elaboramos todas as nossas leis. Aqui no Brasil é permitido matar, galera? Não. Não. Aqui no Brasil é permitido roubar? Não. Exatamente. Por quê? Por causa dos valores judaico-cristãos. Judaicos vêm do judaísmo e cristãos do cristianismo. Os principais valores judaico-cristãos estão, por exemplo, formados lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dos judeus são importantes. Fala, Daniel. Não pode roubar e não pode matar, mas os brasileiros fazem isso, né? Não, vamos lá. Vamos ser justos. Não só os brasileiros. Todos os outros povos você tem alguém que mata e rouba. Não só os brasileiros, diga-se de passagem.
Mas o que está na lei é que não pode, entendeu? Eu estou falando que está na lei, não que é feito isso, você tem razão, concordo. De fato, pessoas matam e roubam, fazem até coisa pior, né? Mas, entretanto, o que está na lei são esses valores aí judaico-cristãos. Vamos olhar aqui rapidinho a página 113. Então, os hebreus eram outro nome dado para os judeus, tá? Era como os povos lá da Mesopotâmia, era como eles chamavam os judeus. Os judeus eram chamados de hebreus, né? Porque eles eram povos que vagavam no deserto. Continuando. Os hebreus se organizavam em 12 tribos e acreditavam que tinham sido eleitos por Deus para serem separados dos outros povos. Chamaram seu Deus de Jeová ou Yahvé, que escolhia entre os homens aquele que ensinaria sua palavra ao povo. Os líderes hebreus foram chamados de patriarcas, com destaque para Abraão, Isaque e Jacó. Segundo o livro do Êxodo, Moisés, um dos profetas mais importantes dos hebreus, recebeu o Monte Sinai, as tábuas com os 10 mandamentos, que eram um código de conduta a ser seguido pelo povo. Então, lembra que a gente falou lá dos egípcios? No Egito tinha os nomarcas, né? Tinha os nomos, lá naquele comecinho. Cada povo começa com uma espécie de patriarca, né? O povo começa... Como é que surgiu o povo hebreu, professor? Abraão, né? Aí, galera, deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Muita gente deve estar pensando, pô, professor, isso está parecendo até aula de... Isso está parecendo até aula de educação de religião. Não é aula de religião, é aula de história. A gente está vendo a história do povo de Israel, do povo hebreu. A questão é a seguinte, naquela época, a história dos povos estava muito associada com a religião, até porque a religião faz parte da história dos povos e influencia na sua cultura. A gente não estudou os mitos, os deuses egípcios, o que eles acreditavam no pós-vida, não estudamos a religião dos egípcios? Sim ou não? Sim. A gente vai fazer a mesma coisa com os hebreus, certo? Então, a história dos hebreus era a seguinte: Abraão era um camarada que vivia na cidade de Ur. Ele não era hebreu, não existia povo de Israel, povo hebreu. Abraão, segundo conta essa história, ele teria recebido uma revelação divina, né, de Deus, de Jeová, para os judeus, de falar assim: Abraão, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te direi. Mais ou menos assim. Abraão tinha só 75 anos nessa época. Ainda era bem novinho. Para os padrões da época, por incrível que... Para os padrões da época, ele já era idoso, já, eu estou brincando. Mas ele ainda estava forte. A pessoa com 75 anos, na época de Abraão, ela tinha um vigor, né? Além um vigor que geralmente uma pessoa com 75 anos hoje não tem. Então, Abraão, ele tinha uma esposa chamada Sara, e essa esposa já era muito idosa também. E o tempo foi passando. Abraão chegou a fazer mais de 100 anos e ele recebeu uma promessa de que ele teria um filho com Sara. Só que Sara já tinha passado da idade de ter filho. Mas Abraão falou: você vai ter filho, você vai ter filho. E olha que coisa engraçada, entre aspas, né? A própria esposa de Abraão, Sara, ela falou assim: o tempo está passando e eu não estou dando filho para Abraão. E naquela época, você ter filhos era muito importante, porque os filhos dariam continuidade à sua linhagem, né? Seriam seus herdeiros. E aí, o que vai... Sim. Tem um canal no YouTube que fala sobre isso, que se chama Impérios AD. Ele conta tudo isso. Impérios antes de Cristo, exatamente. O Império Hebreu, a gente está falando de um Império antes de Cristo. Isso aí. Então, o que vai acontecer? Ela vai pegar a esposa de Abraão, Sara, vai pegar a sua serva, uma egípcia chamada Agar, e vai falar: Abraão, tá aqui, ó, toma essa serva como sua concubina. Para quem não sabe, concubina era uma espécie de segunda esposa, mais ou menos assim, né? Barriga de aluguel. Isso. Não é barriga de aluguel não, cara.
Acho que tu nem sabe o que é barriga de aluguel. Então, deixa eu adicionar o Roberto. Então, toma essa mulher como concubina, né? Se deite com ela, tenha relação e tenha um filho com ela, e esse filho será o filho da promessa, né? E ele vai, se deita com Agar, tem o filho, e só que o que acontece? Quando esse filho é chamado de Ismael. Só que a promessa que foi dada, né, por Jeová, Yahvé, por Deus, para os hebreus, que seria com a Sara, bem colocado. E aí o que vai acontecer? Depois Sara acaba engravidando e tendo um outro filho chamado Isaac. Só que aí vai ter um grande problema. Por quê? Segundo a tradição da época, tá todo mundo ouvindo aí, galera? Sim. Uhum. Tá, beleza. Segundo a tradição da época, o filho primogênito era o que herdava tudo aquilo do pai. Pessoal, vou pedir para quem não está falando, desabilita o microfone. Isso, por favor, tá? Então, voltando para o que eu estava falando. Roberto, bom dia. A gente está na página 113, tá? Eu estou falando um pouquinho, a gente depois vai continuar a leitura. Então, pessoal, voltando aqui. Então, o que acontece? Abraão, isso vai gerar um grande problema, porque Ismael era o filho, não era o filho da promessa que foi enviado, mas ele era o primogênito. Isso vai gerar conflito. Sara vai começar a ficar um tanto quanto insatisfeita com isso. Só que a ideia foi da própria Sara, não nos esqueçamos disso. O que vai acontecer então? Abraão dá presentes, né, ao seu filho e a Agar, a Ismael e a Agar, a sua concubina, e despede eles. Como assim despede eles? Manda eles embora, manda eles irem para outro lugar. Por quê? Senão Abraão sabia que haveria guerra entre os dois meninos, Ismael e Isaac. Ismael era o primogênito, mas Isaac era o filho da promessa. Qual era essa promessa? Que de Abraão, da semente de Abraão, né? Calma, da semente de Abraão nasceria um povo. E ele despede Isaac e Agar. E aí Isaac vai para o deserto, acontece uma série de coisas. Isaac se torna o pai de 12, ele também é abençoado, Ismael. Ismael também é abençoado, ele tem 12 filhos, que vão ser 12 príncipes. Ismael vai ter um outro povo, vai ser pai de um outro povo, que é o povo árabe, ou o povo muçulmano. Eles vêm de Ismael. Que legal. E aí a gente, preste atenção, e aí a gente vai ter Isaac, né, que é o filho mais novo. De Isaac vai ter um filho, o nome desse filho é Jacó. Jacó depois vai ter o seu nome mudado para Israel. E Jacó vai ter 12 filhos. Esses 12 filhos vão ser os patriarcas das 12 tribos de Israel. Então a gente tem os 3 principais fundadores de Israel. Esses 3 eu quero que vocês anotem, inclusive. Abraão, Isaac e Jacó. São os 3 patriarcas de Israel. Anotem aí então, galera. Tá todo mundo com caderno em mãos, né? Espero que sim. Anotem aí então. Sim. Os 3 patriarcas são Abraão, Isaac e Jacó. Beleza? E de Jacó vão nascer 12 filhos que vão dar o nome das 12 tribos de Israel. Aí vai acontecer uma série de fatores. Nós vamos chegar no período mosaico, no período de Moisés. Vários anos depois, né, a gente vai ter o período de Moisés, onde o povo hebreu ele vai estar escravizado pelo Egito. Eu até pulei lá um dos filhos de Jacó, que seria José, mas eu não vou entrar em detalhes da história dele, porque se eu for contar toda a história dos 12 filhos, vai ficar muito, muito grande. Então, Moisés, ele era o profeta, né? Ele nasceu no Egito, foi criado pelos egípcios. Nasceu no Egito, não, desculpem. Ele nasceu junto com os hebreus, junto com os judeus, mas ele foi criado por egípcios. Por quê? O faraó egípcio, ele estava vendo que o povo hebreu estava crescendo muito. E com medo do povo hebreu, o povo hebreu era escravo, eles eram servos dos egípcios. Lembra que os egípcios conquistavam vários povos?
um desses povos era o povo judeu. O povo judeu era um povo nômade. Eles não tinham um país. Eles andavam pelo deserto. Eles eram pastores e comerciantes, geralmente. E às vezes eles plantavam também alguma coisa. Mas eles não paravam num lugar só. Eles eram nômades, estavam sempre se movimentando. Eles foram dominados pelos egípcios e acabaram sendo escravos dos egípcios durante muitos anos. Muitos anos. Põe anos aí. Centenas de anos, na verdade. Então, o que vai acontecer? Moisés, ele vai descobrir que ele era... o faraó vai mandar matar crianças, né? As crianças hebraicas, todo homem, porque ele tinha medo que os hebreus se tornassem muito numerosos e acabassem se tornando inimigos dos egípcios. Então, o faraó emite um decreto mandando matar todos os meninos. E o que acontece? Um desses meninos, ele consegue... A mãe coloca ele, segundo conta-se a história, coloca ele num cesto, e ali ele é encontrado pela filha do faraó e criado como se fosse um egípcio. Só que quando ele cresce, ele descobre que ele é um judeu, ele descobre que ele é um hebreu, e aí ele é levantado, né? Ele teria tido, assim como Abraão teve a revelação divina, ele teria tido uma revelação divina também para libertar o povo de Israel dos egípcios. Aí vem uma questão interessante. Professor, eu não acredito nisso, eu não acredito. Preste atenção, galera. Você acreditar ou não é uma questão de fé. Aí isso é uma coisa individual de cada um. O que eu quero que você entenda é que isso isso é a história do povo de Israel. Ah, professor, eu não acredito que teve revelação divina. Sem problema. Você não é obrigado a acreditar na parte sobrenatural. Deixa eu pegar minha caneta. Agora você tem que acreditar, não, desculpa, você tem que entender a história, como funcionava. Entendeu? O primeiro período de Israel foi o período do... Sim, alguém quer falar alguma coisa? Eu, Kaique. Pode falar, Só pode Kaique. repetir os 3 patriarcas? Abraão, vou até escrever aqui no bate-papo. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Abraão, Isaac e Jacó. Tá aí no bate-papo, só dá uma olhada. Então, galera, voltando porque eu estava falando... Beleza? Voltando porque eu estava falando aqui. Você tem que saber a história. O período de Israel, você teve um primeiro período chamado de patriarcado, né? Depois os judeus ficaram sob a escravidão dos egípcios. E aí depois vai ter uma outra fase que a gente vai falar. Então, continuando aqui, ó, na página 113. Alguém quer ler aqui, ó? Aconteceu. Alguém quer... Eu. Lê. Qualquer um pode ler aqui, ó. Aconteceu, página 113. Vai, Kaique, lê aí você. Aconteceu. O famoso relato da passagem pelo Mar Vermelho há muito tempo é discutido. Segundo a narrativa bíblica, Moisés, o eleito por Deus, no caminho para a terra prometida, Canaã, durante a fuga do Egito, evento conhecido como Êxodo, teria aberto um caminho em meio ao Mar Vermelho, para que os hebreus pudessem atravessá-lo. Em seguida, fechou o caminho, matando inúmeros soldados egípcios afogados. Os historiadores elaboram várias teorias para explicar a história. Entre elas, destaca-se a teoria que a travessia se deu pelo Golfo de Suez, no momento em que, devido à baixa da maré, as águas ficaram rasas, possibilitando a passagem e logo em seguida o mar teria subido e afogado os egípcios. Outra teoria de destaque se refere à passagem também pelo Golfo de Suez, em região próxima ao Egito, onde as águas eram rasas, porém o terreno era pantanoso, o que acabou afundando os carros de guerra dos egípcios. Os debates e as divergências sobre a passagem no Mar Vermelho continuam muito em razão de não existirem vestígios históricos desse relato. Então, o que se tem de vestígios históricos é exatamente os relatos que tem na Torá, o livro sagrado dos judeus, e na Bíblia, o livro dos cristãos. A questão é a seguinte: professor, a passagem no Mar Vermelho foi verdade ou não? O mar se abriu para o povo de Israel passar? Galera, é aquilo que eu falei.
Isso é a questão da fé. Você tem que entender o seguinte, os hebreus acreditam que isso era real. Ponto. Como na história, é assim que a gente estuda. Tá? Ah, mas eu tenho a minha fé, professor. Beleza, show de bola. Eu acredito, eu tenho a minha fé. Ótimo. Professor, eu não acredito. Ótimo também. O que eu quero é que você tenha a sua compreensão histórica do evento. Esse evento foi muito importante. Por quê? Ele marcou a fuga do povo, e o fim da escravidão no Egito. Certo? Então, abram aí na página 114. Vamos ver a origem lá de Israel. Israel hoje é um país que está lá no Oriente Médio, é um país bem pequenininho, se você for ver no mapa, é claro, né? Na verdade, ele tem um tamanho grande, mas lá no mapa, comparado com países como o Brasil, por exemplo, ele é bem pequeno. Acompanha aqui, então, a origem e localização geográfica, né, de Israel. O que está relatado no Pentateuco é que a origem dos hebreus é semita, ou seja, eles descendem de Sem, filho de Noé. Esse povo, uma outra maneira de se chamar os hebreus, eles eram também chamados de semitas, tá? Esse povo habitou a Palestina, mais precisamente as regiões da Fenícia, da Síria e do deserto da Arábia. Assim como vários povos, no momento de sua fixação, buscaram se estabelecer às margens dos rios. No caso dos hebreus, próximos ao rio Jordão, que corta o território palestino. O território hebreu também fazia fronteira com o mar Mediterrâneo a oeste. O rio Jordão possibilitava aos hebreus as mesmas condições que o rio Tigres e Eufrates. Lembra o Tigres e Eufrates? Eram aqueles rios que ficavam ali na Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios, né? Estava entre os rios Tigres e Eufrates. E o Nilo proporcionava aos mesopotâmios e egípcios. Assim como o rio Tigres e o Eufrates eram importantes para os mesopotâmios, povos da Mesopotâmia, o rio Nilo era importante para os egípcios. E, igualmente, o rio Jordão vai ser importante para os hebreus, certo? A água era uma coisa muito importante nessa região aqui. Por quê? É uma região desértica. Tranquilo até aí? Sim. Beleza. Continuando. O rio Jordão, beleza. O rio Jordão possibilitava aos hebreus as mesmas condições que rios como Tigre, Eufrates e Nilo propiciavam a mesopotâmios e egípcios. As terras próximas às margens dos rios eram bastante férteis e, por isso, propícias à prática da agricultura. O que é propícias à prática da agricultura? É que dá para você plantar ali. Está perto do rio, a terra vai ser fofa, ela está rica em minerais, e ali você vai poder plantar e vai nascer, e aí você vai poder plantar em abundância, né? E até se alimentar daquela plantação. Continuando. E por isso a prática da agricultura, que inicialmente foi utilizada para subsistência, aos poucos possibilitou o comércio. O que é subsistência? É para você alimentar o seu povo, para o seu povo sobreviver, né? Depois ela vai ser usada o quê? Para comércio. Você vai vender os grãos. Os hebreus vão fazer a mesma coisa que os egípcios fizeram, só que eles vão fazer em uma escala menor. Continuando. Mesmo com a sedentarização, os povos hebreus não se fixaram às margens do Jordão, em desertos como o Árabe, habitando os chamados oásis, onde faziam pastoreio do gado. O que é a sedentarização? Quando o povo de Israel escapou do Egito, eles foram para uma terra ali na Mesopotâmia, um povo chamado Canaã, cananeus. Os hebreus entraram lá, derrotaram esses povos e ficaram com aquela região ali. Aí se formou o Estado de Israel. Israel se tornou realmente uma nação. Israel agora é um país. Você vai ter a construção de cidades, a divisão territorial em tribos. O Brasil não é dividido em estados? Sim. A Israel daquela época, ela era dividida em tribos, beleza? Até aí tudo bem?
Sim. Beleza, a gente vai pular a 115, que vocês vão fazer ela depois no Zap. Continuando aqui. Organização política e a sociedade hebraica. Aí vocês têm que entender, os hebreus eles estão divididos geralmente em 3 períodos. O período dos juízes, desculpa, o período dos patriarcas, o período dos juízes e o período dos reis. O período dos juízes vai ser um período, a gente geralmente passa rápido por esse período, não fala muito, fala só quem foram os principais juízes, fala de uma mulher, olha que coisa aí. A gente vai ter aí uma das primeiras vezes na história que a gente vai ter um protagonismo feminino. Nós tivemos uma mulher judia como juíza, o nome dela era Débora. Ela vai ser aí a autoridade máxima, né, politicamente falando, de Israel. Num período onde as mulheres geralmente eram deixadas de lado. Deixadas de lado em que sentido? As sociedades naquela época elas eram um pouco machistas, né? Até mesmo a sociedade hebraica, ela deixava um pouco as mulheres de lado. Mas de uma maneira interessante, a gente vai ver uma mulher sendo líder aí durante um período de Israel. Então a gente teve o patriarcado, que era o período dos patriarcas, né? O patriarca ele era o chefe político, militar e religioso. Político ele tomava todas as decisões, para onde a gente vai, o que vai ser construído, quais são os propósitos, para onde a sociedade vai caminhar. Militar é porque ele era o líder do exército. E também ele julgava todas as causas. Como assim? Alguém roubou, era o patriarca que decidia como a pessoa ia ser punida. Certo? O juiz vai fazer a mesma coisa. E aí depois a gente não vai ter mais nem juízes nem patriarcas. Nós vamos ter o período dos reis. Quando Israel vira um país, uma nação, aí a gente chega ao período dos reis. Nós tivemos 3 reis antes da divisão. A gente vai ter o rei Saul, Davi, Salomão e o filho de Salomão. O filho de Salomão vai gerar uma treta que vai acabar dividindo o reino de Israel. Mas vamos dar uma lida aqui na página 116. Deixa eu ver se a Maria... Quem tá como Dodô Rei? Vocês não entram com o nome de vocês, cara. Impressionante. Quem tá com o nome aí de Dodô Rei? Quem é o aluno? Sou eu aqui, professor. Sou eu, Lucas. Lucas, lê pra gente aí a página 116, por favor. Dá pra ler ou tá... por favor. 116? Tá. Sim. Organização... Do início? Ok. Sim. Os hebreus organizaram sua sociedade por volta do ano de 2000 a.C. Isso demonstra que desenvolveram a ideia de centralização política tardiamente, nos oásis que mencionamos. Eles viviam como nômades, organizando-se no formato de clãs patriarcais. Agrupamento de humanos liderados por um patriarca que deveria decidir as questões políticas, econômicas e religiosas. Essa fase da sociedade hebraica ficou conhecida como período dos patriarcas. Os patriarcas eram representantes de Deus na Terra e os principais responsáveis pela política e economia na sociedade hebraica. Exerciam as funções de chefe militar, sacerdote e juiz, além de escravizar pessoas. Assim, pode-se dizer que a sociedade era patriarcal, pois apenas os homens tinham direitos políticos e econômicos garantidos, enquanto as mulheres eram tratadas como objetos que pertencem aos homens. Pode continuar. A secundarização da mulher na sociedade hebraica ficava clara na educação que era dada às crianças e aos adolescentes. Enquanto os meninos eram educados para assumirem posições importantes na sociedade, como guerreiros, administradores e até mesmo patriarcas, as mulheres eram educadas apenas para o casamento. Uma das funções designadas por Deus para os hebreus era crescer e multiplicar, em outras palavras, povoar o mundo. Ao se casarem, as mulheres passavam a ser propriedade do marido. A forma de escravização dos hebreus era diferente dos outros povos da Antiguidade Oriental. Existiam 2 tipos de escravo: os próprios hebreus e os estrangeiros. Os hebreus escravizados geralmente haviam cometido crimes ou contraído dívidas que não podiam pagar. Já os estrangeiros eram exilados após
seu povo ter sido derrotado em guerra contra os hebreus. Embora os escravos podiam ter bens como sua própria casa, além de poderem se converter ao judaísmo e casar. E casar, beleza. Sublinha a primeira parte, até aqui, até os homens, a primeira parte aqui, os 2 primeiros parágrafos, de os hebreus até aos homens, né? Antes da imagem, sublinha tudo isso daí, galera, por favor. Esse período dos patriarcas, sublinha essa primeira parte aí todinha, para a gente continuar. Vou dar um tempinho aí para vocês sublinharem. Vamos que já tá acabando o nosso tempo, a gente já vai encerrar no primeiro momento. Sublinharam? Estão sublinhando ainda, né? Estou sublinhando. Tá. Então, eu vou passando aqui, enquanto vocês estão sublinhando. Na página 117, ele fala do Êxodo. O que é o Êxodo? O Êxodo é exatamente aquele período que eu falei. Depois dos patriarcas, os hebreus foram escravizados no Egito, fugiram do Egito, e aí depois chegaram lá nos povos cananeus, venceram eles e se tornaram um país. O período que eles fugiram do Egito e ficaram do período que eles fugiram do Egito até o período deles conquistarem lá os povos cananeus, o nome desse período é o período do Êxodo, é o período de Moisés. Então, essa página 117, como eu já falei sobre ela, vamos, digamos assim, pular um pouquinho, né? Então, a formação do Estado hebraico. Aí é quando você formou a nação Israel, né? Quando Israel se tornou um país, com cidades, divididos em tribos, certo? Aqui na página 119. Posso ler aqui rapidinho? Posso? Sim. Vamos lá, então. A formação do Estado hebraico. Página 119, para a gente encerrar por hoje. O processo de formação do Estado hebraico, segundo o relato bíblico, não ocorreu facilmente. A história dos hebreus foi marcada por conflitos e tragédias que ajudaram a formar o caráter centralizador desse povo. Como sabemos, o êxodo liderado por Moisés, mas concluído por José, objetivaram o retorno a Canaã. Ao chegarem lá, os hebreus... Alguém quer falar alguma coisa? Continuando, então. Ao chegarem lá, os hebreus encontraram outros povos que se fixaram na região desde o exílio. Os cananeus e os filisteus. Os hebreus passaram, então, a armar conflitos contra esses povos pela terra prometida. Além da teoria do êxodo, 3 teorias são defendidas como possíveis explicações para a reocupação das terras de Canaã. Bom, tem essas 3 teorias, eu não vou entrar em detalhes. O que a gente precisa saber sobre essa formação do Estado hebraico? Quando os hebreus chegam lá e dominam Canaã, seja na base da força, seja de maneira pacífica, isso não é tão importante. Quando eles dominam Canaã, aí você tem o Estado de Israel. Quando eu digo Estado, é o país. Você tem Israel como um Estado, como uma nação, certo? Israel agora é um povo que tem um país, é um povo que tem uma pátria. Eles não são mais nômades, eles se tornaram sedentários. Vamos encerrar por hoje. Na próxima aula a gente vai falar dos reis, vai falar lá daquela famosa história de Davi, né? Davi teria matado o gigante Golias, segundo a história. Vai falar um pouco de Salomão, isso na semana que vem, beleza? Voltem lá para o WhatsApp. Sim, pode falar. O senhor ficou sabendo do H1N1 mutante? H1N1 mutante? Não, não tô sabendo disso não, cara. É a nova doença que vem da China. Calma, cara, presta atenção. Cuidado com o WhatsApp. O negócio ainda nem... A quarentena do Covid ainda nem acabou, já tem gente criando. Eu já ouvi falar sobre isso. Descobriram algo que pode gerar um vírus em porcos. Mas não é bem assim, o negócio já está sendo controlado. Calma que não é assim. Acabou uma epidemia, entra em outra. Isso é uma coisa... Só para vocês terem uma ideia. A última epidemia que a gente teve na história da humanidade foi em 1918. Então, há 102 anos atrás. Então, ainda não há motivo para ficar desesperado, tá? Então, fica tranquilo, daqui a pouco essa epidemia acaba.
Então não entra nessas paranoias de notícia de WhatsApp, senão tu vai ficar doido. Fala, Daniel, pra gente encerrar. Essas notícias de WhatsApp nem sempre são verdadeiras, elas podem ser Exatamente. fake news. Você tem que checar a fonte para não acabar caindo e ficar exatamente espalhando o que a gente chama de fake news. Então, tudo que é passado para vocês têm que, se você não tem certeza da veracidade, né, se aquela informação é verdadeira, você tem que fazer o quê? Você tem que checar qual é a fonte. Imagina só, eu chego para vocês e falo, galera, os Estados Unidos conseguiram enviar uma nave para Marte. Vocês vão acreditar? Você tem que checar a fonte. Ah, peraí, professor, onde que você ouviu isso? Você tem que, no mínimo, checar a fonte para saber se a informação é verdadeira. Beleza? Assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando se põe no Facebook, por exemplo, tá vendo esse cara aqui? Aí bota a foto da pessoa. Esse cara aqui, ele é um bandido. Esse cara aqui, ele é um pedófilo. Vamos botar a cara dele nas redes. Muito cuidado. Às vezes pode ser uma pessoa que bota o rosto de alguém que não é nada daquilo e aí espalha para os outros. E você, sem pensar, replica aquilo ali. Isso é muito... Porque você acaba com a vida de uma pessoa por causa disso. Então, muito cuidado com essa parada de fake news. Tô orientando vocês para que vocês não cometam esse erro. Alguém colocar alguma coisa, tá vendo a foto desse cara? Ele tá roubando aqui na região da Penha. Cuidado. De repente o cara de repente é uma pessoa que não gosta do cara, vai lá, bota a foto dele, faz uma montagem, entendeu? É muito fácil fazer isso no dia de hoje. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente replica. Muito cuidado com esse negócio de fake news. Beleza, galera? Vamos voltar para o Zap. Foi bom rever vocês. Abraços a todos. Não, acabou a aula aqui, ainda tem WhatsApp. Tchau, galera. Na próxima aula vamos ter reunião no Zoom de novo. Um abraço. Tchau. Tchau.